Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá pessoal, eu sou Antônio Petrin, é um prazer estar aqui para comandar mais um episódio do Pode Plantar, um programa de podcasts da J. Basso em parceria com o Canal Rural. Nós estamos hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na AgriShow, que é, sem dúvida nenhuma, a mais importante feira de agronegócio da América Latina e é talvez uma das mais importantes do mundo. Nós estamos aqui no stand da J. Basso, que montou esse estúdio super bonito, super moderno, para a gente poder bater papos e fazer podcasts importantes com assuntos relevantes para o agro. A AgriShow, como eu disse, é uma das maiores feiras agrícolas do mundo. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa feira, a gente está falando de 520 mil metros quadrados. Isso equivale a mais ou menos 20 campos de futebol. No ano passado, 193 mil visitantes estiveram aqui nesses 5 dias. Nessa edição, a expectativa é que esse número ultrapasse os 200 mil visitantes. 800 marcas expositoras nessa feira, então, sem dúvida nenhuma, é uma feira muito importante, uma vitrine importante do mundo. E a J. Basso é a primeira multiplicadora de sementes presente na AgriShow. Então é muito bacana estar aqui nesse estúdio para comandar esse podcast. E a gente lembra que a J. Basso, né, veio a essa feira com um robusto portfólio de sementes de soja para toda a região. Nesse 12º episódio, a gente vai falar sobre plantabilidade, um assunto muito importante para o produtor que tem relação direta com produtividade, né? Porque a maneira como você planta impacta na maneira como você vai produzir. E para comentar esse assunto, né, para falar sobre esse assunto, a gente escolheu o Pelé da plantabilidade, né? O Paulo Arbex. Já que Pelé virou agora, né? Adjetivo, né? Nós estamos aqui com o Pelé. Para mim é uma honra estar com você, viu, Paulo? Porque você, sem dúvida nenhuma, é uma referência nesse assunto de plantabilidade. Obrigado pela sua presença aqui. Ô Petrin, eu que agradeço, né? Agradeço o convite e a honra é toda minha, né? Eu te admiro demais, já te falei isso antes da gente começar a gravar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir falar bastante coisa sobre plantabilidade. Agora, em relação a ser o Pelé da plantabilidade, é muita bondade sua. Tá certo. Eu não precisaria dar o seu currículo aqui, mas já que está no roteiro, vamos lá. Paulo Arbex, agrônomo formado pela Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu desde 1997, com mestrado e doutorado em máquinas agrícolas, com ênfase em plantabilidade de grandes culturas, soja, milho e algodão, professor de mecanização da Unesp e fundador do GPD, Grupo de Plantio Direto para Pesquisas em Plantio Direto de Palha. Eu assisti uma live anterior sua e você apresentou um gráfico. Eu queria começar esse podcast e você elencou 5 itens que compõem a plantabilidade. Primeiro, o que é a plantabilidade? Excelente, Petrin. A plantabilidade, o pessoal da academia vai lá e pode chamar de semeabilidade, né? Mas a gente trouxe esse termo plantabilidade do Plantability, o americano, né? Que fala assim, se você digitar em qualquer canal de busca, vai falar que plantabilidade é a distribuição uniforme das sementes no sulco, né? A gente já está trabalhando com um conceito mais amplo de plantabilidade, que além da uniformidade da semente no sulco, a gente tem que ter população recomendada e profundidade uniforme. Então, a plantabilidade nossa do GPD são esses 3 itens: uniformidade, deposição de semente, uniformidade de profundidade e a população correta. Perfeito. Esses 5 itens que você elencou aqui. Primeiro, a semeadura, que é o ponto principal, né? Inicial. Uhum. Depois, a questão da semente, a qualidade da semente, perfeito? Perfeito. Condição do solo, que você acabou de dizer, né? Condição do solo.
regulagens, né? E a quinta seria... E a capacitação da equipe. Capacitação da equipe. Então vamos começar pela semente, que é o ponto inicial. Como é que a semente interfere na produtividade e qual a importância dela na plantabilidade? A importância é fundamental, Petri. Eu falo que os insumos de qualidade em geral, né? Principalmente semente e fertilizantes. Primeiro, por que é tão importante eu ter uma semente de qualidade com alta qualidade fisiológica da semente, né? Então, eu ter uma alta germinação, alto vigor, vai me garantir o quê? Uma germinação, uma emergência mais correta, mais perfeita. E se eu conseguir colocar todas as sementes na mesma profundidade, isso me dá um arranque inicial melhor. Então, o que a gente vê? E vê com muita tristeza, Petri. Às vezes, eu compro uma semente mais barata e daí fala assim, não, eu jogo a semente, eu jogo mais semente, que daí no final ela se encaixa a minha população. Né? A gente vê muito isso, rodando o Brasil inteiro. Aí vejo o produtor falar assim, não, semente está cara, investimento é caro. A qualidade de semente é o investimento mais barato que tem, porque se a gente vê custo-benefício, né? Uma semente de qualidade, que nem eu falei, com alto vigor, alta germinação, me dá um arranque inicial melhor. Bom, se eu já comecei bem, a probabilidade de terminar bem é muito maior, né, Petri? Quer dizer, aquela questão de que tratar a semente como um gasto está errado, é um investimento. É um investimento, exatamente. É um investimento. Por quê? Porque, todo o potencial, é só a gente imaginar assim, vamos falar de forma simples para o pessoal entender, Petri. Todo o potencial da minha lavoura está ali na semente. Não adianta nada eu ter a melhor máquina do mundo, ter o melhor solo do mundo, né, ter palhada. Se eu tiver uma semente com baixo potencial produtivo, né, eu já começo errado. Então a semente é o que a gente tem, de estratégia de investimento para poder ter uma maior produtividade, né? Eu falo que pelo contrário, a coisa mais barata que tem é a semente, porque se eu começar bem e tiver esse arranque inicial e as plantas perfeitas e a uniformidade de distribuição perfeita, a probabilidade que eu tenho para uma maior produtividade é muito maior. Perfeito. Agora, eu escolhi então a semente ideal, investir em qualidade e tal. Próximo passo, né? Como é que eu vou aplicar essa semente no solo? Isso. Aí tem várias situações em que o produtor precisa ficar atento. A questão da profundidade, queria que você falasse um pouco sobre a condição do solo, dá esse cenário para a gente. Vamos lá então, Petri. Então, começa assim, comprei meu insumo de qualidade, depois a gente vai ver a condição do solo, né? Primeira coisa, hoje a gente trabalha, a maioria dos produtores trabalha com plantio direto. Se não, o plantio direto na essência, né, com palha, com rotação de cultura, pelo menos ele planta em cima da palha. E isso já é um grande up que deu nos últimos tempos. Então, quer dizer, para cortar essa palha, eu tenho que ter uma dessecação anterior, né? Tem gente que vai lá, um dos grandes gargalos que o pessoal tem na hora de ajustar a semeadora e colocar a semente no chão é regular bem a máquina. Fala assim, quem nunca escutou isso, fala assim, não, a palha atrapalha. Eu escuto isso, eu fico doido, porque a palha, pelo contrário, a palha só ajuda. O que eu tenho que fazer é saber regular a minha máquina. Então vem aí, comprei meu insumo de qualidade. Aí eu tenho que fazer uma dessecação bem feita, né? A dessecação bem feita para poder o quê? Para a máquina poder entrar, cortar essa palha e depositar o fertilizante, depositar a semente no lugar dela, no lugar bonitinho que ela tem que ficar lá. E quais são os erros mais comuns na dessecação? Muito bom. Então vamos lá. Erros mais comuns. Primeiro, erro de dessecação. Isso é fácil de imaginar. Se eu tenho uma cobertura verde, né? Eu erro na dessecação, o que acontece? Aquela cobertura, ao invés de ajudar, ela vai competir com a minha cultura principal, que é a minha soja, meu milho que eu estou plantando. Então eu não posso errar na dessecação. Essa é a primeira falha. Segunda falha é na hora do plantio, a semente ficar na palha ao invés dela entrar no solo. Então eu tenho que regular a máquina, regular minha semeadora para que ela corte a palha e deposite a semente no lugarzinho que ela tem que ficar.
Uma das coisas principais, e já vamos falando operacional, uma coisa prática que acontece, Petri, é assim, eu vou lá e quero plantar sem o capricho devido, daí vai lá e toca a máquina e não está vendo esses erros normais que você me perguntou, da semente ficar na palha ou a semente ficar mal colocada. Vamos falar sobre velocidade daqui a pouquinho, mas a questão da largar a semente no solo. Existe uma profundidade ideal para que a semente consiga ter mais, que a planta consiga ter mais produtividade? Ou depende do solo? Ô Petri, essa é uma dos questionamentos que mais me fazem. Essa é a pergunta que mais me fazem, né? E assim, se você for andar aqui no AgriShow, você vai ver o que tem de novidade, nas plantadeiras, nas máquinas que fazem semeadura. As principais novidades estão relacionadas com a profundidade da semente, né? De tão importante que é o colocar a semente numa profundidade mais uniforme. Então pensa bem, antigamente quando eu mexia a terra, vamos falar de outra forma simples para a turma entender. Quando eu fazia o convencional, mexia a terra, eu vou lá e colocava ela sempre na mesma profundidade, porque a terra estava mexida. E agora, que eu tenho quantidade de palha diferente e não mexo o solo, a resistência do solo é diferente. Então eu tenho que ter uma máquina bem regulada para conseguir, aqui precisa fazer mais força, ela afunda mais, aqui tem menor resistência, ela afunda menos, e daí eu consigo colocar todo mundo na mesma profundidade. Mas não tem uma regra? Tem uma regra. Sim, vai depender de tipo de solo, de umidade, mas a gente tem a média. Na média, a gente deve colocar uma semente de soja de 3 a 4 centímetros e uma semente de milho de 5 a 6 centímetros. Essa é a regra. Contando com a palha já ou não? Não. De profundidade do solo. Profundidade do solo. E aí você disse que depende também da resistência do solo. E aí, exato, como é que entra a regulagem da máquina? Porque a máquina tem que ser uma máquina inteligente, né? Porque se ela pega um solo mais duro, ela provavelmente não vai conseguir alcançar esses 3 centímetros. Isso. Você já entendeu, né, Petri? Então, esse é o principal desafio das máquinas hoje e de quem regula a máquina. É eu ter alguma estratégia na máquina, né? E isso pode ser através de pistão, através de bexigão, através de cilindro a gás, que ela entenda, né? Que ela acompanhe o solo. Aqui está mais duro, por causa de uma compactação, ela baixa mais. E daí pega outro lugar, eu tenho menos palha e o solo mais solto. Ela alivia, daí eu consigo colocar todo mundo na mesma profundidade. Bom, vamos falar um pouco então sobre a questão do maquinário, né? Você já citou aí a importância de ter uma regulagem correta, mas não fica só nessa regulagem, né? A máquina tem outros componentes que podem fazer toda a diferença na hora do manejo. Perfeito. Eu falo que a semeadora, a máquina, né, a plantadeira, ela é um sistema industrial. É que nem nossa equipe, Petri. Cada um não é importante aqui, tem uma função. É a mesma coisa da máquina. Vou dar exemplo. Lá na frente, o disco de corte, se ele não cortar a palha, o que acontece? Começa a sobrar tudo lá para trás, que é o embuchamento da máquina que a gente fala no campo. Então começa do disco de corte, cortar bem a palha. Depois vem o sulcador, ele tem que formar o leito da semente e do adubo, né? Então ele tem que fazer a parte dele também de sulcar e depositar o adubo. Daí atrás, sulcar e depositar a semente. Aí eu tenho a regulagem da profundidade e por fim, eu tenho a rodinha cobridora que ela vai fazer o quê? Ela vai jogar a terra em cima da semente e compactar para tirar o bolsão de ar. Sabe o que é isso, Petri? Olha que legal, Como que a gente plantava sem máquina antigamente? Eu ia andando com a semente no bolso, daí eu fazia um buraco. O que eu estou fazendo? Eu estou sulcando. Aí eu pegava, tirava a semente do bolso e jogava no buraquinho ali. O que eu estou fazendo? Eu estou depositando a semente. Daí vinha com o pé e jogava a terra lá no buraco. O que eu estou fazendo? Estou cobrindo a semente. Daí dava uma pisada em cima, compactando. A máquina faz exatamente isso. E como é que o produtor consegue identificar se a máquina está fazendo o serviço correto? Essa pergunta é excelente. Por quê? Porque hoje, por mais que eu tenha sensores na máquina e a tecnologia está evoluindo muito, Petri, nada tira a aferição visual. O que é isso? Eu comecei a plantar
eu vou lá e paro a máquina e venho... eu falo assim, preciso de alta tecnologia, Petri. É 2 mãos e uma trena, né? Altíssima tecnologia. Eu venho desenterrando a semente e com a trena eu vejo se ele está colocando no espaçamento correto, na profundidade correta, e daí eu vejo se ela está fechando o sulco, tudo visual. Aí a partir daí, aí eu posso começar e vou embora plantando. É claro que não dá para eu ir plantando e vir desenterrando semente atrás, mas esse primeiro ponto de fazer a regulagem da máquina no campo que você perguntou é essencial. E de repente fazendo amostragens, né? Porque a máquina pode de repente desregular em determinado momento, né? Mudei de talhão, né, Petri? Saí de um talhão mais arenoso para um talhão mais argiloso, saí de uma área sem palha, fui para uma área com palha. Toda vez que você mudar o ambiente, você vai lá e você faz essa aferição. E o que leva isso aí, Petri? Às vezes o pessoal fala assim, professor, mas isso aí é muito trabalhoso. Não leva 15 minutos para a gente fazer isso. Agora, na prática, Paulo, por que a minha planta vai produzir mais se a semente for lançada na distância que você está aconselhando e não mais funda, por exemplo? Perfeito. Essa pergunta é excelente. Por quê? Porque isso aí é fisiologia da semente. Vamos lá. E isso é legal falar... Porque eu lembro que o meu avô falava assim, Petri, ele falou assim, filhão, enterra mais a semente que ela sai mais vigorosa, com uma raiz mais vigorosa. Coitado, o avô tava enganado. Porque a semente tem uma reserva. Tem uma reserva dentro da semente. Quanto mais profundidade eu colocar, o que ela vai acontecer? Ela vai gastar toda a energia dela para poder sair. Sim. Tá certo? Então, quanto mais eu enterrar, ela vai gastando todas as reservas. Às vezes pode chegar até a não sair, Petri. Né? Porque eu enterrei demais a semente. Mas se ela tem mais raiz, ela não tem mais capacidade de buscar água, por exemplo? Também tem esse ponto? Tem, mas isso aí é o arranque inicial. A hora que eu joguei ela lá, ela tem que sair para começar a receber sol, receber nutriente para daí ir formando as raízes, né? Perfeito. Bom, falar um pouco sobre a velocidade, né? Que é também um grande... Esse é o gargalo. Essa é uma grande dúvida, porque o produtor quer otimizar o tempo, né? Quanto mais rápido ele plantar, ele pensa que tempo é dinheiro, né? E exato. Tempo é dinheiro, mas nesse caso pode ser perder dinheiro. Essa aqui gera polêmica, Petri. Essa gera muita polêmica. Por quê? Eu falo assim, plantar todo mundo planta. Plantar bem não é todo mundo que faz, tá? E um dos gargalos é a velocidade. Então a gente tem que cair no primeiro ponto que fala assim, por que será que o produtor hoje está querendo plantar mais depressa? Por 2 coisas principais, eu tenho a resposta. A primeira é janela cada vez mais curta, né? Tempo de plantio cada vez menor. Por quê? Antigamente eu fazia uma safra no ano. Hoje eu faço, não tem quem não faça 2 e tem gente que já faz 3 safras no ano, né? Então minha janela está cada vez menor. E a segunda é a entrada de tecnologia. Como que o pessoal, o Marcão é vendedor de máquina. Como que o vendedor de máquina vende a máquina hoje? A minha consegue fazer a 10, a minha consegue fazer a 12, fala só de velocidade, né? Então nessa, o produtor às vezes pode cair, pode cair numa coisa de falar assim, não, eu vou plantar rápido para acabar logo dentro da janela. E o que acontece quando a pessoa acelera o ritmo? Eu acelerei, Petri. Assim, a correlação entre a qualidade e a velocidade, ela é indireta. Eu aumentei a velocidade, eu diminuí a qualidade, tá? Por quê? Por quê? Porque, principalmente, isso aí é fácil de entender. Primeira coisa é física. Eu aumentei a velocidade, a tendência da máquina, ela flutuar. Flutuar, que eu falo, não acima do solo, né? Ela ficar mais rasa. Então, a semente fica na palha. Isso a gente vê muito. Segunda coisa, eu aumentei a velocidade, a semente ela tem que ter um tempo para ela fixar no dosador, para o dosador pegar essa semente e colocar. Quanto maior velocidade eu faço, você concorda comigo que a velocidade do disco é muito maior? Ela tem menos tempo para poder se alojar e daí cair no lugar certo? E terceiro ponto, eu aumentei a velocidade, Petri. O que acontece? Eu aumento a inércia, ou seja... Me fala assim, professor, o que você acha de plantar 12 km por hora? Eu falo assim, você já desceu, para a turma entender, você já desceu de um ônibus em movimento alguma vez na vida?
Daí fala assim, não, por quê? Eu falei assim, o que vai acontecer com você? Ela não vai rolar, né? Você não vai para frente, isso aí é inércia. A semente acontece a mesma coisa. Numa alta velocidade, ela começa a rolar, perdi o posicionamento, perdi a plantabilidade. Então, também nesse caso, não tem uma regra de velocidade ideal? Não. Depende da máquina, depende do solo. O que você diria nesse momento para o produtor em relação a essa questão? Ele entender o equipamento que ele tem? Isso, Pedro. A principal resposta é essa. Ele entendeu. Olha só como não tem receita de bolo, Pedro. É igual eu plantar no Paraná, com alta quantidade de palha, numa terra mais dobrada, né, com maior declividade. É igual o plantio que eu faço lá no Mato Grosso, com pouca palha e uma terra plana? Não é. Então eu tenho que entender a minha necessidade, eu tenho que entender principalmente a minha área e a minha máquina. Por isso que não pode ter receita de bolo, né? Eu chegar e falar assim, não, o plantio ideal, é claro que tem as médias, né? Se você perguntar para mim, quais são as médias de velocidade, professor, para um plantio bom? Eu falo sem medo de errar, numa mecânica até 5 km por hora e numa pneumática até 7 km por hora, né? Só que daí, eu tô com uma alta tecnologia de máquina lá no Mato Grosso, eu posso ir até 8? Se você desenterrar a semente ali, você vê que a qualidade tá boa, beleza. Ao mesmo tempo, tem áreas mais declivosas, eu tô andando a 7 km por hora e não tá ficando bom, então tem que abaixar essa velocidade. Eu tenho que entender a tecnologia que eu tenho. E aí volta naquela questão de observar também, né? Perfeito. Plantar um pouco, de repente observar se aquela velocidade está sendo eficiente em relação à aplicação da semente, seria isso? Isso aí. Eu falo, quando eu dou palestra, Petri, eu coloco, o primeiro slide meu tá escrito assim, avaliação. Né? Que eu falo que a gente acha muito, o Dr. Fernando Penteado falava isso, né? A gente acha muito e avalia muito pouco. Ô Paulo, falar um pouco sobre espaçamento, né? Que também tem alguns plantam com 40, 45, alguns querem fazer espaçamento com 30. Como é que isso impacta também na produtividade e o que seria o mais próximo do ideal, falando em plantabilidade? Eu vou te dar um dado, Petri. Assim, antigamente a gente já testou tudo. Vamos falar o que tem de novo aí. Linhas duplas, tem espaçamento reduzido que você falou, né? De 30, tem plantio cruzado, plantio agrupado. Tanto nós quanto a Embrapa fizemos um trabalho sobre isso, né? Qual que é a conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos foi: o espaçamento convencional de 45 é a maior produtividade. Então pode ser que um ano, daí vai falar assim, não, eu plantei aqui com linhas duplas e deu um bom resultado. Em um ano. No próximo ano, o que vai acontecer? Aquela linha dupla, ela pode ser uma fonte de inóculo também, pode ser alguma doença, a ferrugem da soja, por exemplo, pode ficar ali. Se você plantar linhas duplas, entra pouca radiação solar ali, fica o inóculo, na outro plantio você vai lá e você produz muito pouco. Então são coisas esparsas, né? São coisas esparsas. Você vai lá um ano, você fazer uma coisa dessa, tudo bem. Mas o espaçamento convencional de 45 ainda é o que dá, na maioria das regiões do país, é o que dá maior produtividade. E a importância de se ter um stand regular, assim, né? Com a mesma altura, como é que isso impacta também na produtividade, como é que o produtor consegue chegar nesse estágio? Tem a ver com a profundidade da semente também? Perfeito. O estágio da cultura, principalmente, né? Daí a gente está falando de duas coisas. Primeiro, quando eu tenho uma distribuição uniforme e nasce todo mundo, todas as plantas uniformes, eu não tenho duplas e não tenho falhas. Isso aí é um conceito de plantabilidade. Quando eu tenho duas sementes, uma do ladinho da outra, a gente chama de dupla. O que vai acontecer? Aquelas duas plantas, elas nascem juntas, uma vai competir com a outra. Vai competir por radiação, vai competir por fertilizante, vai competir por água. Então, essas duas plantas, ela não tem a capacidade de produzir em dobro, entendeu? Outra coisa que a gente tem são as falhas. Aonde não caiu semente, o que vai acontecer? O pessoal fala assim, não, mas essas laterais aqui, elas têm o poder de produzir mais.
Elas nunca. Se eu tenho 3 plantas, uma aqui, outra aqui, essa do meio. Se não tiver a do meio, essas duas não vão... elas não vão dar a produtividade que tivesse aquela do meio. Então, não posso ter, não deveria ter, ou devo ter o mínimo de duplas e falhas. E outra coisa que você falou muito bem é a profundidade. O que acontece quando eu jogo uma semente mais profunda e uma mais rasa? Essa que está mais rasa, ela sai primeiro, e essa que está mais profunda, ela sai depois. Olha o dado, Petri. Se sair 24 horas, um dia depois de atraso, dessa aqui ela vai dar uma planta dominada e ela vai produzir por volta de metade, 50% da produção. Perfeito. Eu queria também falar sobre a questão dos insumos, né? Que é a aplicação dos adubos, que também tem que seguir uma aplicação correta, inteligente, otimizada, para também refletir na produtividade, né? Sim. O adubo, o que aconteceu? Eu brinco, né? Eu falo que o adubo é que nem obra de prefeitura, vai enterrado mesmo, então a turma vai lá e não dá muita bola. O que aconteceu agora nos últimos anos, Petri? Principalmente no último ano. Foi lá e aumentou o preço do adubo, então todo mundo está de olho no fertilizante, né? Por causa do preço. Cresceu o preço, aí o pessoal fala assim, não, então não posso jogar fora. Com isso, o que acontece? Eu mostro nos treinamentos que a gente faz. Olha que dado louco, Petri. Para eu errar de 20% a mais ou a menos de quantidade de adubo é muito fácil. É só errar uma regulagem da máquina, eu vou lá e jogo de 20 para mais e 20 para menos, 20% a menos. É muita coisa. Então, do jeito que a gente está sendo cirúrgico na semente, a gente deve ser cirúrgico no adubo também. Tem diferença de argila, com mais argila, com menos argila, no caso da semente ou não? Da semente, o que acontece? Tem a ver com a população, né? Não tem muito a ver assim, ó, Pedro. Que nem eu falo, né? Se você plantar bem numa areia de praia, um solo totalmente arenoso e colocar adubo, ela vai produzir. Ao mesmo tempo, se você plantar num nitossolo, numa terra roxa, que a turma conhece aí, um solo de altíssima fertilidade, e plantar mal, você vai colher mal. Então, a verdade é o capricho. Eu tenho que plantar bem em qualquer condição, tanto no arenoso quanto no argiloso. Bom, tem uma pergunta também importante, que é a questão do plantio no pó, né? Plantio no pó em altas temperaturas, para complicar, né? Como é que você recomendaria essa questão de plantar no pó? Na verdade, eu não recomendaria. Não recomendaria. Mas tem muita gente fazendo isso, né? Muita gente. Muita gente. Então vamos explicar por que a turma planta no pó. A turma planta no pó de pressa, né? De pressa, fala assim, não, já vou deixar minha semente aqui que daqui 3 dias vai chover e daí eu já adiantei minha semeadura, porque sempre, assim, ó, eu planto no pó a soja esperando a safrinha de milho. Porque antes, se eu pegar a janela, né? Se eu pegar a minha janela, então quanto antes eu plantar a soja, mais antecipado eu consigo fazer a segunda safra, que é o milho. Nisso surgiu o plantio no pó. Quer dizer, o produtor coloca a semente lá porque ele sabe que a semente é capaz de aguentar um tempo sem chuva, certo? E já contando com a chuva, né? Isso. Ó, roleta russa, Petri. Roleta russa. Por que eu falo que é roleta russa? Assim, ó, a semente, ela tem as fases dela. Eu falo plantio no pó, mas o solo não está totalmente seco, né? Ele tem um pouco de umidade. Se a semente começou a fazer embebição, que a gente fala, né? Se ela começou a pegar aquele pouco de água que tem no solo, se depois de 3, 4 dias não chover, eu perdi meu plantio. Por isso que eu falo que é roleta russa, né? Mas tem muita gente, tem muito previsão assertiva. Fala assim, não, segunda-feira que vem vai chover, vai lá e o pessoal vem esperando e chove mesmo. Daí fala, ó, acertei o plantio no pó. Mas é arriscado. Tem uma frase que eu ouvi, você vai me ajudar para tentar lembrar de quem falou essa frase, que eu achei muito interessante. Não sei exatamente, mas ele falou mais ou menos o seguinte, não perca o plantio num dia, mas perca um dia no plantio. Como é que é a frase? E de quem falou essa frase? Você lembra dessa frase? Quem falou foi o Dirceu Gassen. Qual é a frase? O Dirceu Gassen vai lá, ele
ele fala assim, ele fala dessa pressa, né? Ele fala dessa pressa. Daí fala assim, eu perdi um dia de plantio, né? Na verdade... Perca um dia de plantio. Isso. Mas não perca o plantio em um dia. Ou perder o plantio em um dia. Muito legal essa Exatamente. frase. Tem muito a ver com essa questão do plantio do pó. Plantio no pó. Qual a segurança que a semente pronta com TSI e polímeros para garantir a fluidez, para que consigamos garantir a plantabilidade ideal no estabelecimento de uma lavoura? Tecnologia embarcada é muito importante também, né? Isso, aí cai naquela qualidade de insumos que a gente falou, né? A semente pronta, Petri. Então vamos lá, para quem não, né, não tem conhecimento, nós temos dois tipos de tratamento de semente, que é o TSI, que é o tratamento que já vem da indústria, e tem o on-farm, que é feito na propriedade. O que é mais barato? Eu comprar a semente nua, que a gente fala, eu compro a semente mais barata, vou lá, chego e faço na minha propriedade. Você acha que com todo o maquinário que a empresa de semente tem, com todo cuidado que ela tem, vai ficar igual eu fazer na propriedade, Petri? Tem umas coisas lógicas, né? Então, essa da semente pronta, tudo que eu quero é a semente pronta, é abrir o saco, colocar na plantadeira e sair semeando. Por quê? Porque me garante a quantidade, principalmente, né? Me garante a quantidade de defensivos que eu quero. O que tem que ter ali? Tem que ter fungicida, tem que ter inseticida, tem que ter polímero para proteger a semente. Então, eu faço um TSI. Daí vai lá, o pessoal faz na fazenda, faz na batelada ou faz de qualquer jeito, né? E acha que está economizando. Aí, eu vou lá, tem um fungo do solo, eu perco essa semente por fungo do solo, falo, rapaz, onde será que eu errei? Né? Então, a semente pronta, eu falo, é tudo que eu quero. E mais uma vez, a gente tem que fazer conta, Pedro. Tem que fazer conta. Tudo, a gente fala assim, não, isso aí é caro. Eu falo assim, mas é caro quanto? Quanto que você vai produzir a mais se você tiver um arranque inicial melhor? Que é o que a gente busca. E essa conta tem que ser feita lá no final, né? Exato. Não adianta fazer a conta que você está gastando hoje. Exato. Você tem que fazer a conta com o que você vai ganhar lá na frente, tirar o investimento que você fez antes para saber se valeu a pena ou não, né? Perfeito. Hoje a gente está... Hoje sempre era para ser assim, né? Mas hoje ainda mais, a gente está nos detalhes. E isso aí, eu ter um arranque inicial, é um detalhe que vai me garantir muita coisa. Agora, vou te colocar também numa situação difícil aqui, que é a questão da tecnologia de máquinas. Boa. Né? Porque agora a gente está numa fase de máquinas autônomas, via satélite, sem piloto, super modernas, né? E que o produtor, obviamente, cresce os olhos e fala, pô, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa evolução tecnológica, que com certeza está trazendo avanços, mas que ao mesmo tempo o produtor que ainda não tem condição de investir em equipamentos tão caros, se ele pode investir nos equipamentos mais antigos que ele já tem, né? E investir na qualidade. É a mesma coisa que você não tem dinheiro para comprar um carro zero, mas vou reformar o meu carro usado e ele vai me dar um custo-benefício que eu procuro. Tem essa relação também no agro? Sem dúvida, Petri. E a pergunta é muito boa porque dá para a gente discutir aqui muito, né? Eu vou tentar sintetizar o meu pensamento e também é a minha ideia, né? Desses mais de 20 anos que a gente trabalha. A tecnologia é boa, é excelente. A tecnologia que tem em máquinas hoje, que está crescendo, e falo para você, Petri, é um caminho sem volta. É o caminho sem volta. Eu ter telemetria nas máquinas, eu ter sensor, isso aí me ajuda. Vamos pensar, quer ver uma tecnologia? Eu tenho um GPS com correção na máquina. O que me faz? Imagina se cada passada do meu talhão, né? A gente vai lá e tem hoje tecnologia para 1,5, 2 centímetros de diferença, né? O piloto automático me faz essa correção. Imagina quando eu fazia no olho antigamente, a outra passada, né? Então, as passadas paralelas. Eu passei aqui, daí na hora de voltar, hoje eu tenho essa correção perfeita. Então, a gente vê talhão perfeito. Quanto que não me economizou? Quanto que não me aumentou a profundidade? Então, essas tecnologias... Outra tecnologia que a gente vê em máquinas, que é muito importante,
é eu chegar e tirar a transmissão da roda, né? Tirar a transmissão da roda lá e colocar um motor elétrico. Essa é uma tecnologia nova também que todas as empresas estão adotando. Quer dizer, eu tirei todo o efeito da roda lá, de patinagem da roda, e hoje o motorzinho ele é perfeito. A única coisa é só se ele parar, né? Se ele parar, agora ele não falha. Então, ou ele para ou ele está funcionando. Quando está funcionando, está 100%. Beleza? Então, tecnologia é ótimo. Bom, está acessível para todo mundo? É a sua pergunta. Está acessível para todo mundo? Talvez todas as tecnologias não, mas dá para eu ir começando. Dá para eu ir começando. O que eu não posso é parar no tempo, aquela síndrome de Gabriela que eu falo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, a tecnologia tá entrando principalmente por causa do quê, Petri? Isso aí é a discussão boa também, que tá trocando de geração, né? Então, o pessoal que estava mais reticente a adotar a tecnologia, hoje o filho que ele já vem com a cabeça do celular, já vem com a cabeça de tecnologia. Então, por isso que eu falo que a tecnologia é um caminho sem volta. Agora eu tenho que saber o que serve para mim, Petri, que é a sua pergunta, né? O que serve para mim? Eu tenho 10 alqueires de terra para plantar lá, eu vou botar uma RTK com piloto automático, com coisa? Às vezes não. Às vezes só melhorar um pouco a minha transmissão e melhorar a minha qualidade de plantabilidade, eu já melhorei minha produtividade. É aquela questão de você, por exemplo, não tem nenhuma máquina hoje que faça essa observação que você citou, né? Que confira, que garanta 100% ali que todas as sementes vão ser colocadas na mesma profundidade, com o espaçamento que você quer. Isso. Com solos diferentes. Ainda não tem essa máquina. Não tem. Vai sempre continuar necessitando da observação, da avaliação Perfeito. Do produtor, não é isso? Perfeito. E você levantou um ponto muito legal. Para isso, o que eu tenho que ter? É um dos pilares aí, Petri, que a gente tem que ter capacitação da equipe, né? Adianta eu comprar um conjunto com altíssima tecnologia, me dá um monte de dados, se a pessoa que está ali operando a máquina não sabe ler, não sabe ler os dados, né? Não sabe interpretar os dados. Aumentei minha velocidade, diminuí minha singulação, é um termo que a gente fala na plantabilidade. O operador ele tem que saber que está diminuindo a singulação, ele tem que baixar a velocidade da máquina. Eu tenho um sensor que me dá isso hoje, mas eu tenho que saber interpretar. E esse é um gargalo importante, a questão da capacitação, né? Da nossa mão de obra. Ainda o Brasil, que é referência na produção de alimentos, ainda precisa investir muito nisso, né, Paulo? Eu vejo como oportunidade, Pedro. Claro. Eu vejo como uma excelente oportunidade. Eu falo para os meus alunos, né? Eu converso muito com os alunos e tenho o GPD lá. Além de tudo, quando eu dou aula, eu falo assim, cara, nunca teve tão fácil arrumar emprego hoje. Essa é polêmica, hein? Nunca teve tão fácil. Sabe por quê? Porque a pessoa, o aluno, o profissional formado, que for um pouquinho acima da média, ele tem emprego garantido. Interessado. É só isso. Você não precisa saber, você só precisa ser proativo, você precisa ser interessado. Num plantio direto se fala muito em qualidade da palhada e sua influência. Quando é muito palhada, quando é pouco palhada, a gente abre mão da palhada. Abrir mão da palhada não dá, né? Não dá. Hoje não dá, né? Ou abre mão da plantabilidade, tem como conciliar? Exato. Eu falo que esse aí é um dos gargalos da plantabilidade, né? O pessoal vai lá e fala que o problema é a palha. A palha não é problema, a palha é solução, né? O desafio é eu saber regular a máquina na palhada. Então vamos lá. Que nem eu falei, primeira coisa, eu tenho que ter uma dessecação antecipada. Por quê? Porque, e é fácil de explicar isso, eu cortando a palha seca, o disco de corte passa... Vai mais fácil. E vai muito mais fácil. Daí o pessoal chega e desseca uma semana antes, a palha meio amarela, né? E isso aí é básico, ela fica murcha. Daí o disco de corte bate, não corta e ela volta. E a semente fica na palhada. Daí fala que a culpa foi da palha. Você disse que uma semana é pouco, então... Muito pouco. 2 semanas, tá bom? Não, tá mais. Mais, tá mais. Eu preciso de pelo menos uns 30 dias. Depende da região do país. 30 dias. Mas pelo menos uns 30 dias. Aí tem a questão da janela também, né? Porque o produtor às vezes não tem esse tempo, né? Mas o que eu vou fazer?
a hora que eu tô colhendo, daí eu já tô dessecando para poder pegar a palha mais seca. Ouvi falar sobre o GPD, Grupo de Plantio Direto. Me conta sobre esse grupo. O produtor pode entrar? Agora você mexeu comigo, né? Porque eu falo assim, Petri, eu tenho 2 filhos, que é a Júlia, que é a filha com nota, e o GPD, que é os filhos sem nota, né? Assim, é muito orgulho de saber que o grupo de plantio direto foi criado por mim pelo professor Benês, que foi meu orientador, né? E a gente tá... o pessoal acha que o GPD é uma empresa, Petri, né? E na verdade é um grupo de pesquisa lá da Unesp, onde a gente pesquisa a área de plantio direto, a mecanização no plantio direto, que tem a ver com a plantabilidade. Nesse GPD, qual foi a última grande descoberta? Assim, porque as coisas vão avançando, né? Coisas que às vezes eram certas, hoje já começam a mudar, novas descobertas. É dinâmico um pouco isso também, né, Paulo? Não. Puxa, a pergunta é muito boa, Petrin, que é assim que eu falo para todo mundo. A gente perdeu, acho que um pouco por causa do celular, né? A gente perdeu a capacidade de avaliar, de ver o mundo, né? E daí lá pra você ter uma ideia, para entrar no GPD, sabe qual que é a primeira tarefa? É você ficar um dia inteiro, de manhã até de noite, lá olhando o plantio e observando. A gente perdeu o poder de observação. Por quê? Fala assim, mas não é tudo igual? Não, né? Você falou assim, o que vocês inventaram lá? Das últimas coisas que inventaram de semeadora, de máquina, eu falo para você que metade saiu do GPD. Por causa dessa observação que a gente tem. Que é um processo de evolução, né? Como também o trabalho da Embrapa, que merece elogios sempre, né? Bom, que mais temos aqui? Você tem um papel que é muito importante, né? E que no Brasil, infelizmente, ainda é pouco valorizado, que é a profissão de professor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você se sente, né? Desde que quando você era jovem lá em Botucatu, né? E você escolheu esse caminho. Como é que você se sente hoje sendo essa referência que, por mais que você não queira, né, receber esses elogios, você é uma referência nesse assunto plantabilidade. Eu queria saber qual é o seu sentimento nesse momento, depois de tanto tempo atuando nessa área, Paulo. Eu achei que a gente ia só falar de plantabilidade aqui, né, Petri? Mas assim, obrigado pela pergunta, porque me faz lembrar muito da minha mãe, né? Minha mãe era professora, então e eu via o prazer que ela tinha de ensinar. Ô, Petri, não tem coisa mais recompensadora para um professor do que ver, por exemplo, você vem numa feira igual essa, daí vem um ex-aluno trabalhando numa empresa multinacional, um cara que já passou você no conhecimento, né? E te agradecendo, falou, obrigado por me levar a esse caminho. Não tem. Pode falar o que for para o professor, esse reconhecimento não tem igual. Então, desde que você tenha a vocação para ser professor, porque tem alguns professores que não têm vocação, né? Tem professor que fala que não aguento mais aluno, fala, mas como, homem? Se tem uma coisa que você tem que conviver é com o aluno. Eu adoro conviver com o aluno, né? Então, eu acho que essa profissão hoje, eu falo que se eu fosse para a área comercial, eu tenho certeza que eu ia ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho como professor hoje. Porém, eu nunca vou perder isso, porque eu tenho um legado de poder ensinar, de poder formar gente de capacidade aí. Então, eu queria fazer uma homenagem aqui para todos os professores que... todas as profissões dependem dos professores, né, Petri? Obrigado pela pergunta e desculpa pela emoção. Não, a emoção é legítima, é do coração, né? Ser professor é a partir do princípio de ter amor pela profissão, né? É uma das profissões que você precisa ter realmente amor em exercê-la, porque não é fácil, principalmente estando aqui no Brasil. Está engajado em ser também um semeador. Eu acho que você aqui hoje, né, plantou mais uma sementinha de conhecimento. Quem está nos ouvindo, quem vai acessar essa live,
daqui a um dia, um mês, um ano, um século, sei lá, né? Onde iremos, vai saber pelo menos como é que era a plantabilidade no ano de 2023. Isso é muito importante, porque a gente sabe que no agro as coisas se transformam, e você falou uma coisa importante. Aquele que tiver um pouquinho de interesse tem sempre um campo fértil para poder encontrar trabalho. Eu queria que você falasse, especialmente agora para os jovens, né? Que querem fazer agronomia ou que já estão no curso de agronomia. Que tipo de conselhos você daria para poder vencer nesse campo? Então, Petri, é o que eu falo para todos os estudantes. Primeira coisa, as coisas não caem do céu, a gente tem que estudar, né? Eu falo assim, tem uma notícia ruim para dar para vocês. Quem for para essa área vai ter que estudar o resto da vida. Só que tem que levar o estudo como uma coisa boa, não como um fardo, né? Quando você gosta, quando você faz o que você gosta, que nem eu levanto, hoje eu levantei 4h30 da manhã, minha esposa falou assim, como é que pode acordar com um sorrisão desse aí, né? Mas por quê? Porque eu sei que eu vim aqui, eu sei que eu vim fazer o que eu gosto, né? Então eu acho que você sentir prazer naquilo que você faz é a primeira coisa. Dinheiro, reconhecimento, isso vem depois. Então você fazer as coisas que você gosta é meio caminho andado. Outra coisa que a gente eu bato muito em cima disso, Petri, para os alunos, a autenticidade. Você tem que ser autêntico, você tem que saber de onde você veio e para onde você vai. Eu estou falando isso porque hoje, por causa dessa demanda do mercado muito grande que a gente falou, hoje um aluno sai da faculdade, daí vai lá e já tem carro, já tem celular, já tem um salário bem maior do que de um professor, e às vezes ele vai lá e se vislumbra com isso, né? Lembra de onde você veio. Lembra da recompensa que graças a Deus te deu isso, né? Então, nunca perca a sua essência, nunca perca a sua autenticidade. Esse é o principal recado que eu tenho. Você consegue lembrar, assim, de um grande desafio que você enfrentou nos últimos, 5 anos na sua profissão, assim? Na minha profissão, sim, com certeza. Principalmente, o que aconteceu? Na pandemia, a gente viveu um momento muito difícil, né? Difícil no mundo inteiro. Mas nesse meio da aula, das aulas, isso aí foi em dobro, Petri. Por quê? Primeiro, porque a gente perdeu o relacionamento pessoal, presencial, né? Isso ninguém tira. O brilho no olho, você olhar cara a cara e você faz por computador, hoje ficou, né? A gente faz reunião online, é uma coisa. Agora, você dá aula, você vê, você entender, porque eu não sei se todo mundo sabe, dentro de uma sala de aula, o conteúdo que você passa é apenas uma parte da aula, né? O convívio, o olhar, eu falo que eu sou muito mais psicólogo do que agrônomo, Pedro, né? Por quê? Porque esse convívio diário com os alunos, a gente perdeu, e foi um momento muito difícil. Um momento muito difícil. A hora que eu cheguei e fiquei lá em casa dando aula pela internet, tanto é que eu dou aula pro 2º ano, né? A turma do 5º ano que não pegou, 4º ano que não pegou, fala assim, como eu queria ter tido aula com você presencial, professor. Você imagina eu fazendo reportagens online também, sem pegar a equipe, sem ir para a rua para poder entrevistar as pessoas na rua, tendo que ligar para entrevistado, fazer entrevista, enfim, foi também um momento de dificuldade para todos nós. Professor, eu quero te agradecer aqui pela sua participação, por essa aula que você nos deu, né? Como eu disse, é importante essa live, né, esse podcast ficar gravado, né, esse Pode Plantar, né, que é um nome bem sugestível aqui da J. Basso, né, porque exatamente foi o assunto que a gente tocou, né, essa questão da plantabilidade, que é apenas uma etapa, né, de toda a produção, depois tem manejo, enfim, mas talvez seja como construir um prédio, né? Exato. É o alicerce, seria isso mais ou menos, né? Exato, Pedro. Assim, eu que agradeço mais uma vez o convite. A gente faz alguma coisa aí dentro do jornalismo do agro, mas hoje foi especial para mim, viu, Petro? Por quê?
Desde a hora que eu cheguei aqui, porque, eu, além de tudo, né, sou de uma família de esportistas, daí a hora que eu vi você me entrevistar, então, para mim também mexeu comigo. Não. E às vezes a emoção toma conta aí por relembrar dessa fase de lembrar do Petri jornalista, lembrar da minha mãe como professor e lembrar do agro, que é o que põe a comida na nossa mesa. Então é perfeito. Olha, o prazer foi meu, é recíproco. Eu realmente tenho muitas histórias no futebol, né? Mas eu tenho que confessar que no agro eu renasci como jornalista, né? Porque eu aprendi esse universo, estou aprendendo ainda esse universo completamente. É um campo, literalmente é um campo diferente de todos os campos que eu vivi na minha vida. O agro me levou a lugares que o futebol não me levou, como por exemplo a região do Mato Piba, que eu não conhecia, Rondônia, Roraima, né? Mato Grosso do Sul, Campo Novo do Parecis, que eu estive lá também. Então, não tem futebol nesses lugares, então o agro me fez descobrir um Brasil que eu não conhecia. Então foi muito interessante. Obrigado, professor, mais uma vez. Até uma próxima. Obrigado, Petri. Obrigado o convite da J Basso e estamos à disposição aqui. Legal. E a gente quero agradecer também a sua audiência, a sua participação. Não se esqueça, a J Basso está com condições especiais em sementes aqui na AgriShow. Venha nos fazer uma visita. O stand aqui está bacana, tem muitos produtores já nos visitando aqui. Se você tem alguma sugestão para mandar, né? A gente está aqui com uma série de podcasts desse Pode Plantar, em parceria J Basso e Canal Rural, para tentar ajudar o produtor. Para enfrentar os desafios do campo, você já sabe, Pode Plantar é J Basso. Um abraço, tchau. Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a J Basso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J Basso em parceria com o Canal Rural.